Oi, Maíra. Oi, Clarissa, tudo bom? Tudo bem, querida? Olha só, conta pra nós quem é que tá aqui hoje na tenda materna, quem que a gente tá recebendo? Maíra, hoje a gente tem a honra de receber a Bianca Betônico, que eu já conheci pessoalmente lá em Minas, já tive em rodas de conversa com ela. Ela é amiga de uma grande amiga minha, elas fundaram uma escola junto, que é o Ninho, uma escola lá de BH, dentro da abordagem da pedagogia Waldorf. E a Bianca, além disso tudo que eu falei, ela é uma profissional super talentosa, graduada em artes plásticas, com licenciatura pela Escola Guinhar e em pedagogia. E ela também tem uma formação vasta, incluindo um seminário de pedagogia Waldorf, né, pelo Colégio Rudolf Steiner, e é uma grande apaixonada pela educação infantil e se especializou e vem se especializando, né, Bianca, em cursos dentro da metodologia da Amy Pickler. Ela já foi, fez vários cursos, enfim, e fundou o Ninho também. Então a Bianca tem uma experiência muito incrível e a última produção dela que a gente está encantada é o documentário dos três aos três. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o documentário e principalmente a gente vai falar aqui hoje sobre o brincar dentro da abordagem da Amy Pickler. Então, Bianca, seja muito bem-vinda à nossa tenda materna. Conta um pouquinho mais sobre você, se apresente. É um prazer te receber aqui hoje. Obrigada pelo convite, Clarissa, Maíra. Um prazer falar desse tema aqui tão urgente e importante. Então, eu tive acesso a imagens de crianças brincando com muita autonomia e se vestindo há uns 15 anos atrás. E procurei saber de onde que eram essas imagens e souberam me falar muito pouco, só me deram o nome da Amy Pickler. E aí ela era muito pouco conhecida aqui no Brasil. Eu coloquei na internet e descobri que tinha um instituto em Budapeste. E aí, muito por intuição, porque deu para eu entender pouca coisa, eu fui. Logo após, assim, 2 meses que eu fiz contato, tinha uma formação e eu fui. E voltei muito tocada. Nessa época, eu já trabalhava no Ninho, Jardim de Infância, não tinha filhos, e a gente colocou em prática lá a abordagem Pickler. E depois eu tive meu primeiro filho, tive vontade de registrar o desenvolvimento dele como material de estudo, mas muita novidade, primeiro filho, não consegui. E quando eu engravidei do Ravi, eu achei que seria o último filho, então eu convidei o Pablo Lobato, que é artista plástico, cineasta, e ele topou acompanhar o Ravi, e ele vinha semanalmente na minha casa e a gente gravava o desenvolvimento dele como um material de estudo meu. Ele ficou uma semana, duas, um mês, um ano, 2, 3 anos, e a gente foi revendo o material e chegamos à conclusão que tinha muita riqueza nas imagens e que merecia se tornar um documentário. E assim a gente passou 10 anos fazendo esse documentário. Foi um projeto independente, a gente não teve apoio, né, patrocínio, e a gente acha que foi muito bom esse tempo todo de amadurecer o material e meu estudo continuou, né, ao longo desse tempo. E aí o filme foi lançado ano passado em 15 cidades do Brasil e ficou 9 semanas nos cinemas. Depois do filme, né, dos três aos três, eu e o Pablo ficamos muito curiosos para saber da existência de abrigos em Belo Horizonte. Antigo orfanato, hoje nem fala abrigo, fala unidade de acolhimento, é o termo mais adequado. Porque a história da Amy Pickler começa, né, após a Segunda Guerra Mundial, ela é convidada para dirigir um orfanato. Então, isso sempre ficou para nós, né, porque o dos três aos três, ele se passa num ambiente doméstico e muito privilegiado. Então, é válido
Eu acho que isso fica em segundo plano no filme. Eu acho que o que fica em primeiro plano é o vínculo, é a abordagem, né? Mas isso sempre nos pegou, assim, de curiosidade e de vontade de levar a abordagem para um ambiente institucional e carente. Então a gente foi atrás e descobriu, através do Fórum dos Abrigos de Belo Horizonte, que é um encontro que acontece, que aqui existe sim abrigos, e muitos, e a gente se aproximou e escrevemos um projeto que foi aprovado e captado pela Lei Rouanet de gravar a minha atuação e a da Nazaré durante 7 meses numa unidade de acolhimento. Em 2022, a gente fez esse projeto e o Pablo registrou e também se tornou um documentário que vai ser lançado ainda esse ano. Chama Unidade de Acolhimento 1, que é, né, a mesma proposta dos 3 aos 3, só que numa instituição, num abrigo. Então, eu não falei para vocês isso antes, né? Mas estou contando aqui também. Estamos Que sabendo em maravilhoso. primeira mão, que coisa mais maravilhosa. Não, ainda com É, A Nazaré já teve aqui na tenda materna também, né, Maíra? ela me falou. Sim, que lindo, demais. Eu acho que seria super interessante se você pudesse explicar brevemente o que que é a pedagogia Pickler e como que ela aborda o brincar na primeira infância. Então, a abordagem Pickler tem um foco nos 3 primeiros anos, mas ela se estende, né? O estudo da Amy Pickler é de 0 a 6. E eu diria que os 2 pilares principais da abordagem é a crença de que uma criança que nasce saudável é capaz de se desenvolver, de passar por todas as etapas do desenvolvimento sem interferência direta de um adulto. Então, assim, a gente não coloca o bebê de bruços antes dele virar de bruços. A gente não põe ele sentado antes dele sentar. E por aí vai, né? Então, dar as mãos para o bebê levantar os bracinhos dele, para ele andar, também não é recomendado. Por 2 motivos. Primeiro que quando a criança conquista sozinha a posição, né? Para que isso aconteça, ela tem que treinar muito. Ela tenta, tenta, tenta até conseguir. E isso fortalece toda a musculatura do corpo e prepara ela para sustentar a próxima posição. Então, isso tem consequências na idade adulta, né? Adultos que não conseguem sustentar, sabe, a coluna, a postura, então pode ter grande ligação com bebês que foram colocados sentados antes de estarem prontos, né? De ter a musculatura da coluna e de todo o corpo fortalecido, né? E fortalece com o treino, com a tentativa. E o outro ponto é que tudo que a criança, o bebê, consegue fazer por si próprio, né? Ele fica com o registro de que ele é capaz. E isso fica marcado no corpo dele, fica para sempre, né? A gente acredita muito nisso, que é um registro que ele pode buscar na idade adulta, né? Num momento de desafio, e que a gente tem muitos, ele acessa esse corpo onde tem registro dos seus limites, das suas capacidades, né? Então, autoestima, confiança, isso é tudo que a gente quer de um adulto, né? E muito disso é construído, forjado nos primeiros anos de vida, principalmente no primeiro 0 a 1, que é onde a gente tem a maior conquista, né? Ficar de pé. Então, se a gente dá oportunidade para o bebê realizar essa grande conquista, né, por si próprio, claro que não é sozinho, abandonado, não é isso, mas a gente confiar na capacidade dele. Isso é um grande presente que a gente pode dar. Ô, Bianca, uma coisa que eu acho muito importante e que no documentário fica claro, você falou desses 2 pilares, mas eu acho que também tem uma base por trás do trabalho dela, né? Que talvez não seja o pilar, assim como você descreveu, mas que seja um pano de fundo, que é esse estabelecimento desse vínculo seguro entre o bebê e o adulto cuidador ali, né? No próprio vídeo, a gente vê alguns momentos que o seu filho tá ali brincando sozinho,
num tapetinho, numa superfície firme, com alguns brinquedos bem simples, né? E ele tá ali. Às vezes ele bate um brinquedinho no olho, ou por algo acontece que ele, né, sente e ele começa a emitir alguns sons, como se ele quisesse chamar o adulto, ou às vezes daqui a pouco até chora. E aí sempre a sua voz vem e dá para ver que você está ali por perto. Muitas vezes a sua voz falando o nome dele, como quem diz eu estou aqui, já é suficiente para que ele volte a se interessar por outra coisa, mas houve momentos também que você precisou ir acolher, acompanhá-lo. Então eu sinto que toda essa conquista que você está falando, né, dessa forma, e você trouxe uma fala assim, e não é óbvio que não é largando o bebê sozinho ali, mas eu acho que é muito importante a gente sustentar, né, essa importância, esse papel do adulto na construção desse vínculo, porque todo esse fortalecimento, essa segurança, né, esse sustento da autoestima da criança, isso que você falou, né, a autoestima da criança, a autoestima do ser humano, na verdade, né, eu sinto que as crianças, elas já nascem com autoestima. Em que sentido? Uma vez que a criança ela é totalmente capaz de sentir o que ela necessita e de pedir pelo choro, pelo olhar, pelos murmurinhos, e ela vai desenvolvendo essa capacidade de pedir cada vez sofisticando ela mais. Então, para mim, a autoestima nada mais é do que eu ser capaz de sentir o que eu necessito e pedir. E quando eu tenho um adulto ali responsivo, que está interessado em mim, me acompanhando, mas também respeitando o meu processo, é extremamente importante. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o papel do adulto, né, dentro do brincar, dentro desse olhar aí da pedagogia Pickler. Então, eu vejo que na abordagem Pickler tem uma inversão de valores. Essa relação de confiança, né, esse vínculo para a abordagem Pickler, ela é construída nos momentos de cuidado. Então, o bebê nasce incapaz de se alimentar, se trocar, né, de tomar, de se dar banho. Então, ele precisa muito do adulto. E é nesse momento que a gente é incentivado a olhar para o bebê e a ter um tempo de qualidade, a trocar e a criar uma relação de confiança, né? Então, momentos que muitas vezes a gente faz rápido para trocar fralda, para higienizar, e depois senta com calma para brincar. Na abordagem Pickler é o contrário. A gente gasta muito tempo dando um banho, ou trocando uma fralda, olhando no olho do bebê, para depois, é como se o tanque afetivo dele está abastecido, ele sente segurança, né? Porque ele vê que tem alguém ali, tem um adulto em quem ele pode confiar e em quem ele tem uma relação de confiança. Então ele se sente tranquilo para brincar. E aí é nesse momento onde a gente se afasta um pouco, em que a gente não interfere, escolhendo com o que ele quer brincar, quanto tempo com cada brinquedo. Então, o brincar na abordagem Pickler, a gente atua mais, nós educadores, no ambiente, no espaço, na concepção de espaços, e menos na brincadeira, menos nessa interferência. Faz muito sentido, né? Assim, porque quando a gente vê o nível de presença, de disponibilidade, de entrega que existem nas imagens do documentário mesmo, assim, do seu Uhum. cuidar, fica muito claro isso que você está falando aqui, né? E faz muito sentido, porque tem até uma hora que é isso, assim, né? Que você falou desse abastecimento, esse bebê que está nutrido da presença desse cuidador principal ali, que Sim. tem, né? Que está ali muito disponível na hora desse cuidar, que tem uma previsibilidade nesse ato, nesse gesto do cuidar, né? Que tem uma Sim. inteireza ali,
uma suavidade, é muito bonito, porque realmente dá para ver essa nutrição e o quanto esse bebê tem uma cena que logo depois de uma cena de cuidado mostra uma seguinte do seu filho engatinhando pelo jardim e indo mesmo assim com confiança, né? Quanto mais seguro ele se sente, mais seguro também para se afastar cada vez mais e explorar novas possibilidades, né? Então fica muito claro esse movimento, né? Até Sim. porque o seu gesto de cuidar, os seus gestos ali, a forma como você faz é de uma qualidade gigantesca. E me lembrou quando eu fiz uma oficina, uma roda com você, você tinha acabado de chegar dessa sua primeira formação que você fez no Instituto Loxi? Loxi, isso. Que você fez, né? E aí eu lembro que você trouxe uma vivência para gente, que você colocou uma bacia no centro e pediu, e assim, você dividiu em duplas, uma era a criança, o outro era o cuidador. E aí você deu orientações para os cuidadores. E aí a criança ia lá, né, o adulto que estava representando a criança molhava a mãozinha na água e ficava esperando o cuidador vir limpar, vir secar. E aí o cuidador, num primeiro momento, vinha, mas totalmente disperso, desconectado, conversando com o outro cuidador do lado, sem fazer contato visual com a criança. E aí você perguntava para as crianças depois como, os adultos representando a Sim. criança, como eles se sentiam. E num segundo momento, você trouxe outra orientação para esses adultos e pediu para os representantes de criança molharem a mão e depois virem, só que dessa vez com esse cuidado, assim, sustentando o vínculo, a disponibilidade, a presença, a tranquilidade. E eu lembro, Bianca, né? Porque eu até reproduzi isso em algumas oficinas, encontros que eu fiz também. Eu lembro do calor, da temperatura do meu corpo quando a minha mão foi secada num primeiro momento sem cuidado e quando ela foi seca por um adulto muito disponível e muito presente. Assim, a temperatura da minha mão mudou, assim, é uma sensação de um preenchimento mesmo, é como se a gente ficasse nutrido, como se essa nossa necessidade de pertencimento, de ser visto, de ser reconhecido, ela fosse muito preenchida, assim, né? Sim, E é de uma potência muito grande isso tudo que sim. você está trazendo. Assim. Eu lembrei também de uma observação que Amy Pickler fez e que eu comprovei, né, com os meus meninos, que é assim, estou falando um pouco agora da interferência do adulto no momento do brincar, né? Como ela deixava as crianças escolherem e se esforçarem e se frustrarem também, né? A importância também da frustração, né? De um bebê querer um brinquedo e não alcançar, então ele se frustrar e aí ele distrai com outra coisa e esquece por um momento e depois ele tenta de novo no dia seguinte, e no outro, e no outro, e no outro, até que ele consegue. No momento onde ele consegue alcançar esse brinquedo, ela observou que ele passa muito mais tempo brincando com o brinquedo do que ele passaria se a gente tivesse entregado na mão no momento em que ele quis. Então, isso eu comprovei, assim, eu observei muito, porque o interesse da criança, né, pelo ambiente muda muito, né? Se a gente deixa ele se esforçar e deixa ele escolher, né? Ele ter autonomia e liberdade, né? E o bonito disso, Bianca, que eu sinto, é o seguinte, porque o que a gente está falando aqui é a criança ela vai fazer estudo, mas sobre o olhar atento e a observação de um adulto cuidador, o que faz toda a diferença, essa presença desse adulto nesse ambiente, né? Para Sim, ela seguir sustentando o movimento ali, o interesse, essa força da vontade para ir buscando ali, né? Então, o que você está falando, né? Quando a gente se coloca nessa postura observadora, que é uma postura verdadeiramente interessada, porque você estava querendo comprovar, peraí, alguém fez isso, observou, deixa eu também observar isso.
a gente precisa de ter um trabalho de autoeducação muito grande, porque muitas vezes essas interferências que nós adultos fazemos, elas contam muito mais de uma ansiedade nossa, de uma incapacidade nossa de estar ali verdadeiramente confiante, aberto, interessado, atento em perceber, né, aquele bebê ali se revelando, se desenvolvendo, tirando os véus, se mostrando. Muitas vezes a gente vem com as nossas projeções, as nossas questões e interfere nesse processo que é, né, assim, de uma grandeza, porque a gente sabe aonde que isso vai dar, né? Não só na questão da postura que você falou, da postura desse ser humano ser capaz de sustentar o corpo, não estar com os ombros assim para frente, né? De ter uma força corporal, mas assim, o quanto que isso vai sustentar a capacidade desse ser futuramente de sustentar aquilo que ele necessita, de ser capaz de pedir, de se posicionar, de colocar limites. Então, quantos aprendizados podem existir se esse adulto mantém essa postura de observador interessado e muito menos ativo nesse processo, como se eu fosse o detentor do saber e que tem que incutir o meu saber aqui na criança o tempo inteiro, né? Essa postura de um pai mais jardineiro, adulto, do que um carpinteiro que eu tô lá o tempo inteiro apresentando as minhas verdades, o meu ritmo, o meu aceleramento, as minhas projeções ali sobre aquela criança, né? Sim, eu acho que a observação é uma ferramenta, sim, acho que talvez a principal, para que a gente possa descobrir o Uhum. que que aquela criança precisa, né? Porque cada criança é uma, não tem uma regra, né? Tanto que a gente não chama a abordagem de método, porque não é regra, não tem como a gente seguir para toda criança a mesma coisa. É uma forma de ver o ser humano, né? Então, como cada um é único, só com a observação que a gente descobre o que cada um precisa, né? Ah, não, esse espaço precisa disso, diferente, ou ele ainda não tá, a criança não está pronta para isso, deixa eu proteger, né? Eu acho sim que a observação ela é fundamental. Eu tô ouvindo você, tô lembrando do documentário, lembrando da minha história. Minha filha, ela tá com 9 anos agora, e eu lembro que ela nasceu com uma malformação na mandíbula, e ela não tem um pedaço da mandíbula, e todo o desenvolvimento dela foi mais tarde do que de outras crianças. Ela sempre estava naquele limite lá. E eu lembrei que teve um trecho do documentário que alguém perguntou: Ah, mas que idade que o Ravi tinha nesse trecho em que aconteceu isso? E Uhum. aí você já falou assim: olha, a gente teve um cuidado de não colocar legenda com a fase que ele estava, a idade que ele estava, em cada coisa que ele estava, para justamente não levantar essas comparações que acabam acontecendo, porque como a gente tem essa pressa, é impressionante como todo mundo fica comparando a criança, né? E realmente, a minha filha foi andar com quase 18 meses, que diziam que era, depois dos 18 meses é estranho, entendeu? Com quase 18 meses ela estava começando a caminhar. E foi uma coisa interessante porque ela tinha uma coisa de agarrar os objetos, assim, a estrutura do sofá, por exemplo. Ela não se atrevia, ela precisava realmente estar segura. E quando ela saiu, realmente ela saiu, entendeu? Mas ela não ficava naquela coisa do tentar e cair, tentar e cair. Enfim, era o jeitinho dela. E você ter que observar e aceitar e confiar, você realmente tem que estar muito ignorando os comentários e a pressão que tem, né? Porque a sociedade, ela faz essa pressão, ela faz essa comparação. Então, achei legal que vocês tiveram esse cuidado, né? Quando vocês mencionaram isso, eu falei, não, realmente é importante, porque é fácil a gente ler isso e entender, tem alguma coisa de errado com meu filho. E aí eu já não tô lá na postura de observador, não tô confiando naquilo que o meu filho tá trazendo, né? E falando, meu, é o tempo dele. Inclusive, qualquer ideia de, vamos pensar na questão do andar, quando eu tiver 18 anos, que diferença faz? Se começou com 9 meses, 12 meses, 18 meses, dá na mesma, entendeu? Sim. Então não tem nem sentido a gente ficar com essa velocidade, né? Aí outra coisa que eu fiquei pensando é no quanto a gente às vezes olha para trás e a gente se vê às vezes maravilhada com algum tipo de conteúdo que a gente está estudando e fala, nossa, a pedagogia da Amy Pickler é maravilhosa, eu quero colocar isso em prática em casa, e aí eu vou lá e tento seguir aquilo, e quando eu vejo, obviamente, eu não vou fazer perfeitamente. E teve um trecho do documentário que eu achei muito bonito,
onde você vai e fala que você ficou angustiada, que você percebe que você falhou porque você colocou muito seu filho lá de pezinho numa postura que talvez fosse precoce para ele por causa do refluxo que ele tinha, que de certa forma ele, entre aspas, viciou naquela postura e você teria feito diferente se você tivesse tido mais consciência na época e tal. E essa é uma sensação muito comum assim para as mães, né? E foi interessante que elas vieram e falaram assim: calma, tá tudo certo, não tem problema, né? Tipo, o mais importante é o vínculo que você estabelece com ele. E você fez assim, ah! Deu para sentir assim o seu alívio, você falando assim, nossa, queria ter escutado isso antes, né? Então, Sim, talvez até falar um pouco disso, né? De como é difícil, porque a gente fica buscando essa perfeição e às vezes a gente, depois de que passa um tempo, a gente se cobra, né? E até fazer as pazes com aquilo, falou assim, tá tudo bem, porque o principal dá pra ver no documentário inteiro, assim, até na hora que você fica angustiado depois também, porque você acha que você demorou muito pra acolher ele, porque você que tava filmando. Elas falam assim, mas foi tão rápido, deu 30 segundos a sua angústia, é isso mesmo? E é isso que a Clarissa falou, né? No fundo, o teu vínculo estava tão forte com ele que ele se restabelecer sozinho num ambiente em que já estava mais do que dado que era seguro, ficava evidente que não tinha aí um desamparo, entendeu? Não era uma coisa de licença sua. Tem uma coisa construída lá muito forte, né? sim. Vou comentar primeiro sobre a tabela do desenvolvimento que você falou, que a tabela foi uma dúvida nossa mesmo no documentário, se a gente colocava as idades do Ravi, porque um lado meu queria dizer que mesmo eu não interferindo, né, nas etapas do desenvolvimento dele, né, eu não coloquei ele sentado, eu não antecipei nada. E ainda assim, ele passou por todas as etapas dentro do tempo, dentro da tabela tradicional. Então, isso eu tive vontade, porque muitas pessoas ficam achando que se você não interferir, não estimular, a criança não vai chegar lá. E eu vi com o Ravi que isso não aconteceu. Ele foi, inclusive, um pouco precoce em algumas, olhando para a tabela. Mas isso é muito individual e isso não tem valor, tanto faz. Mas o interessante é que a tabela da Amy Pickler, ela é muito mais flexível. Então, ela estende muito mais, sabe? Os limites, tanto para antes quanto para depois. Isso faz muito sentido. Eu observei na unidade de acolhimento que a gente passou por duas. Depois que a gente gravou o filme na primeira, a gente gostou muito e a gente foi convidado para atuar numa segunda unidade, sem gravar, mas só levando a abordagem. E tinha uma criança lá que toda a equipe, as educadoras, achavam que ele não ia andar. E a gente orientou, né, a não colocar ele, não estimular, não dar a mão. E aí a gente teve a alegria de ver, no último mês, dentro da tabela da abordagem Pickler, onde seria o limite, sabe, de andar, ele andou. Para uma tabela tradicional, ele já estaria atrasado, já estaria fazendo algum tipo de, sei lá, fisioterapia, né? Mas a gente viu isso, me marcou muito. E do que você falou, né, desse meu sentimento, eu acho que o fato de eu ter estudado a pedagogia Waldorf, a abordagem Pickler, antes de ser mãe, por um lado me ajudou, mas por outro, eu acho que me atrapalhou, sabe? Eu acho que eu fiquei um pouco presa demais na teoria, né, e no que deve ser, nesse ideal de mãe. E naquele dia da gravação, né, essa fala da Rita foi um alívio para mim mesmo, de que o vínculo é o mais importante mesmo. Eu acho que isso o filme pontua, né, a diferença também no ambiente institucional, como professora. Aí eu acho que isso tem que estar mais equilibrado, né, o vínculo e um rigor assim maior, né, que numa casa com filho não é tão. Eu acho que o vínculo é mais importante, né, do que as regrinhas. Ah, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Bianca, você falou muito assim, né, desse ambiente do adulto, né, como sendo o guardião, o organizador desse ambiente. Então, eu queria que você falasse um pouco desse ambiente, né? Qual seria um ambiente
não sei se ideal, mas um ambiente propício para que essa criança entrasse ali em atividade lúdica ou fosse brincar, né, de uma forma espontânea, assim, quais são as qualidades desse ambiente, o que que você observa que é importante nesse ambiente? E Pickler, ela construiu, ela tem desenhos de mobiliário muito interessantes, simples, mas que podem ajudar muito a criar o que talvez na natureza tivesse disponível. Então, para os bebês, tem rampas, caixotes de madeira, onde os bebês podem treinar, subir, descer, né? No filme dá para ver isso. Mas a partir dos 3 meses, a indicação é que o bebê seja colocado deitado de barriga para cima, num piso firme. Eu usei o EVA. Tem outras soluções. Ele precisa ter um pouco de proteção para que ele não machuque, se ele tombar, né? Mais firme para que ele sinta o corpo, né? E pode ser usado móveis, tipo um sofá, para criar tipo um cercadinho, né? Para que o bebê, a criança, depois de engatinhar, ele possa usar esse apoio firme, né? Não pode ser nada que vai arrastar. Então, o sofá é um ótimo apoio para um bebê ficar de pé e andar com apoio, assim. Eu acho que a pedagogia Waldorf e a abordagem Pickler caminham nesse sentido do ambiente natural, da natureza. Eu lembro que o Ravi aprendeu a andar na grama. Eu achei perfeito, um EVA natural maravilhoso, porque é firme e também não machuca, né? E tem todo o estímulo do que está acontecendo em volta, né? Tem também um mobiliário pensado para os momentos de cuidado também, assim, que faz muita diferença. Tipo o trocador, não sei se vocês já viram. Normalmente o trocador é uma cômoda, né? Muito estreita, assim, e é tenso, porque o bebê pode virar e cair. Então a gente costuma trocar a fralda muito rápido ali. E aí ela fez um trocador que é uma mesa mais alta, onde a gente fica numa postura confortável e permite também a troca de olhares, né, do adulto com o bebê, e tem grade em volta, é grande para que ele possa ter também liberdade assim de se movimentar, não ficar preso. E as grades ajudam ele também quando ele já fica maior. Não só protege de queda, mas também ele pode segurar para ajudar na troca de roupa, de fralda. E esse momento, dessa forma, né, quando é confortável para o adulto ficar numa. Porque na cama também é super desconfortável, né? Fica com dor na coluna e quer fazer rápido a coisa. E nesse trocador, aquilo ali pode ser um momento muito prazeroso para nós, para o bebê. Então, eu acho o mobiliário, assim, a abordagem Pickler, a gente fala que é a abordagem dos detalhes. É muito simples, mas os detalhes fazem muita diferença. Sim, com certeza, e dá para perceber, né? Porque eu acho que uma das características é isso, assim, né? Como tem esse foco no cuidar, e o cuidar é algo que faz muito sentido para o adulto, diferente do que às vezes o brincar assim com a criança diretamente nem sempre, né, faz tanto sentido, mas se esse adulto ele tá pleno ali no cuidar e confortável, assim como a criança, obviamente, né, assim, o quanto que esses momentos eles podem ser estendidos, eles podem ser feitos respeitando esse ritmo da criança, né? O quanto que isso propicia também um desacelerar para esse adulto, uma presença maior, uma entrega, né? Com certeza são detalhes, mas que ao meu ver não são tão detalhes, né? Assim, mas que propiciam um conforto para ambas as partes e uma entrega maior aí nesse momento, que é um momento tão importante, nos momentos de cuidar, né? Que é justamente onde a criança depende do adulto, né? E aí uma coisa que me chamou a atenção no documentário foi isso, assim, né? Assim, é justamente nesses gestos do cuidado, né? Do alimentar, do trocar-se, que é onde que a criança necessita do adulto, mas que para brincar ela consegue brincar, né? E se movimentar de alguma maneira com mais liberdade e menos intervenção do adulto ali. Então, acho que foi assim extremamente inspirador assistir
ao documentário, conversar aqui com você. E a gente está encaminhando mais para o fechamento do episódio, mas eu queria deixar esse espaço aberto, Bianca, para você trazer as suas últimas considerações, ou você falar algo que você gostaria de falar para as mães que estão escutando. Às vezes vão ter mães que vão falar: ai meu Deus, eu intervi demais, não sabia disso. Igual você falou, ai, que alívio escutar. Às vezes tem gente que vai falar: meu Deus do céu, e agora? Eu fiz um monte de intervenção, mas se você tiver um recado para as nossas ouvintes, para as pessoas que nos acompanham aqui, esse espaço é seu. Eu lembrei da frase que começa o filme, que é assim: intervenha menos, observe mais. Eu acho que a observação é uma chave. Para nós mães, que aí não é de 0 a Qualquer 6, é momento, para qualquer momento. segue, né? Sensacional. Assim, para a gente poder decidir, escolher o caminho e como fazer. Eu acho que está na gente a resposta, né? Eu acho que é claro que as informações, as linhas pedagógicas fazem mais sentido para uns e para outros, o que eu acho que é importante, né? A gente se identificar com uma proposta, tentar ser coerente, mas eu acho que a observação está aí para todas. Eu acho que é uma chave mesmo, assim. Que idade seus filhos têm agora? O Ravi tem 11 e o Gael tem 12, mas vai fazer 13 semana que vem. Então, 11 e 13. E Não, o só pra... filme, o dos 3 aos 3, está hoje em algumas plataformas de streaming. No Instagram do filme fala, né, em quais. E daqui E a pouco qual a que é o gente vai. Instagram? É dos 3 aos 3. Joia. É. E por lá também as pessoas conseguem falar com você, né, caso... Sim, sim. Beleza, então, querida. Eu agradeço o convite. Foi um prazer te rever. Conhecer você, Maíra. Muito obrigada, querida, foi maravilhoso. Sim, fica o nosso episódio especial para o Dia das Crianças, falando sobre o brincar. Agradeço a sua presença e a presença dos ouvintes que estão aqui escutando a gente, certo? A gente Que se vê bom. no nosso próximo episódio. Um grande beijo e até lá, pessoal. Tchau. Até. Tchau. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!